Bom dia, toda a galerinha que acompanha no meu canal. Hoje eu quero falar sobre idolatria, sobre adorar outros deuses, coisas que aborrece o Deus que criou os céus e a terra, criou nós, né? Criou tudo que há sobre a terra. Então, galera, eu vou começar a ler aqui em Salmos 81, do versículo 6 a seguir, que fala assim: Tirei dos seus ombros as cargas, e as suas mãos ficaram livres dos cestos. Deus tirou das nossas mãos a carga do pecado, né? Nós ficamos livres do pecado. Depois que Jesus veio, né? Que Jesus morreu na cruz para nos salvar, então nós já ficamos livres do cesto do pecado. Mas como ficar livre? Nós obedecer a palavra de Deus, aí nós ficamos livres do cesto do pecado. Continuar lendo aqui agora o 7. Chamaste-me na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Sela. Ouve-me, povo meu, e eu te a demonstrarei. Que é a demonstrar. Deus vai nos encaminhar para o caminho certo, né? Ah, Israel, se me ouviste. Não haverá entre ti deuses alheio. O que é Deus alheio? Imagem de escultura, é ficar idolatrando carro, idolatrando pessoas, idolatrando bens materiais. Isso aí tudo é outros deuses. Tem pessoa que fala assim, não, só existe um Deus. Não, tem vários deuses. Só que o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que nos dá salvação, só existe um. É o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Tá vendo? O que a Bíblia fala? Deus estranho, né? Que fala aqui no versículo 9 já, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O que é terra do Egito? Terra de escravidão. Nós estávamos no Egito, na escravidão. Mas Jesus veio para que nós saia da terra do Egito. Nós saia da escravidão do pecado, né? Nós era escravo do pecado. E Jesus veio e morreu para salvar nós e libertar nós do Egito, da terra do Egito, do pecado. E abra bem a tua boca e te encherei. Se nós estiver na presença do Senhor, Ele nos enche da graça dEle. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Tá vendo? O povo de Deus não andando só no pecado, fazendo só os próprios desejos da carne, não quis o Senhor. E quantas pessoas hoje não quer Deus? Não quer. Não quer Deus. Rejeita Deus a vida toda e fala, eu sou de Deus, tal. É de Deus, mas faz a vontade dele, se quiser ser de Deus. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se Deus for deixar nós andar segundo o desejo do nosso coração, nós só vamos procurar só coisa que sacia a nossa carne, né? E quem sabe o que é certo e o que é errado é Deus. E Deus está falando que se Deus for fazer o que nós quer, o desejo do nosso coração, nós só vamos andar cada vez mais distanciando de Deus. E isso não tem condição de nós andar distanciando de Deus. Para que nós tenhamos vida eterna, nós lê a palavra de Deus. Se alguma pessoa for ler coisas que não condiz com a palavra de Deus, você sabe que é falso profeta, porque desde o início já tem os falsos profetas, e lá no Novo Testamento fala isso. Desde os tempos antigos existem os falsos profetas. Então nós temos que examinar a Bíblia. Nós tem que ter o conhecimento da palavra de Deus para que nós não sejamos enganados, né? Se a palavra de Deus diz, acabou.
É uma escritura, é um documento, a palavra de Deus. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. É no 13 que eu li, viu? Agora o 14. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Hoje os nossos adversários que nós estamos enfrentando, galera, é esse Covid-19, essa doença horrorosa, ela já matou mais de 2 milhões de pessoas. Então, se todos nós prostrar diante de Deus, acreditar que só Deus é o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, então isso para Deus é nada. Essa doença para Deus, ela torna em pó, né? Então, Deus livra nós dos inimigos. E os nossos adversários hoje é essa doença, que é a pior coisa que a humanidade hoje, desde o ano passado, está enfrentando. É uma doença que dá pânico, dá pavor, né? Quem nunca pegou não sabe, mas quem já pegou sabe. Eu mesmo já peguei essa doença, ela é uma doença horrorosa. A gente sente coisas estranhas andar no corpo da gente, que é o vírus, né? Que ele não combina com o vírus que está no nosso corpo. Então a gente sente estranho, sensação muito horrível, sensação de angústia. A gente tem que acalmar e pôr Deus no centro da nossa vida para nós acalmar, porque senão a gente acaba morrendo mais de angústia, de pânico, porque essa doença, ela dá pânico na gente. Então, Deus, ele é poderoso para ele acabar com essa doença maldita que vive pôr as nações em desespero. O mundo está em desespero com essa doença, né? Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe iam sujeitando, e o tempo deles seria eterno. E o Senhor falando aqui no último versículo, que é o 16, viu, gente? Nós lemos do 6 ao 16. E eu o sustentarei com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. O mel saído da rocha é um mel que não tem nenhuma impureza, né? E o Senhor quer sustentar nós com o trigo mais fino, com coisas de boa qualidade. Quem que é o trigo fino e o mel puro, que é o mel saído da rocha? É Jesus Cristo, que ele veio e morreu para perdoar o nosso pecado, carregou sobre si todas as nossas enfermidades das nossas almas, que é o nosso pecado. E nós estamos livres disso. Basta nós querer. Vamos ler a palavra de Deus para nós entender, para nós saber que só o Senhor é Deus. Nós não adorar outro tipo de Deus estranho. Galera, fica todos com Deus. Um abraço. A paz para todos.